Existem lugares no mundo com segredos tão fascinantes quanto controversos. Você vai achar difícil acreditar que, no coração da América do Sul, existe um país onde um conflito eliminou quase metade dos homens adultos, deixando um mundo dominado por mulheres, onde os poucos homens restantes eram tão desejados que alguns foram obrigados a ter várias esposas. Uma nação em que o governo chegou a precisar importar jovens solteiros de outras regiões para reconstruir sua população. Um lugar onde a sobrevivência dependia de cada homem que restava. Não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura para conhecer o Paraguai, o país mais barato e menos visitado da América Latina. Mas, como você verá, um paraíso fiscal que atrai cada vez mais pessoas e empresários, e um dos lugares mais fascinantes do continente. Uma nação cheia de curiosidades surpreendentes, como desfrutar de uma das comidas de rua mais deliciosas do mundo, ou esconder favelas perigosas e tribos milenares que vivem em cabanas sobre penhascos e mantêm tradições ancestrais como a paternidade compartilhada, que permite às mulheres manter relações com vários homens, com a intenção de aumentar a probabilidade de gravidez e o futuro de seus filhos. Descubra os segredos deste país, famoso por ser pouco visitado, e mergulhe no mistério que faz com que quase toda a sua população viva em uma pequena parte do seu território, enquanto o resto permanece como terra virgem e protegida. Prepare-se para conhecer os motivos que fizeram deste o país com mais mulheres solteiras e com falta de homens do planeta, e as realidades que estão prestes a torná-lo uma das principais superpotências da América nos próximos anos. Vamos começar. Como você vai descobrir agora, o Paraguai é muito mais do que um país cercado por rios e selvas. Um território cheio de segredos que poucos se atrevem a explorar. Nesta viagem pelo coração da América do Sul, você conhecerá uma região de raízes profundas, marcada por uma rica presença indígena, com aldeias que vivem suspensas no ar e tradições que sobreviveram a séculos de história, colonização e conflitos. O Paraguai está localizado no coração da América do Sul, sendo um dos poucos países do continente sem saída direta para o mar, cercado por gigantes naturais e fronteiras marcadas por rios imponentes que definem seu território. Ao norte, faz fronteira com a Bolívia, a leste com o Brasil e ao sul e oeste com a Argentina, formando um triângulo de culturas, climas e paisagens que moldaram sua história e desenvolvimento de maneira única. A história do Paraguai começa séculos atrás, quando diversas culturas indígenas prosperaram nessas terras férteis e subtropicais. Entre elas, os guaranis eram a etnia predominante, desenvolvendo uma língua, tradições e formas de vida que ainda hoje permanecem vivas na sociedade paraguaia. A chegada dos colonizadores espanhóis no século XVI marcou um ponto de inflexão, transformando a região em parte do vasto Império Espanhol. A cidade de Assunção, fundada em 1541, tornou-se um centro estratégico de comércio e administração colonial, e ainda hoje se mantém como a capital e a cidade habitada mais antiga da América do Sul. Durante séculos, o Paraguai permaneceu relativamente isolado, o que permitiu que muitas tradições indígenas se misturassem com os costumes espanhóis, formando uma identidade única, tanto na língua quanto na cultura e na organização social. A população paraguaia adotou um sistema bilíngue, onde o espanhol e o guarani coexistem oficialmente, tornando o país um dos poucos no mundo com uma língua indígena cooficial. O nome Paraguai vem do rio Paraguai, que por sua vez pode derivar de palavras guarani que significam rio de muitos habitantes, ou rio que dá vida, refletindo a profunda conexão entre os guaranis e o território que hoje ocupa a nação. Sua localização estratégica tornou o Paraguai um ponto de passagem obrigatório para comerciantes e viajantes ao longo dos séculos, mas também o manteve como um lugar protegido e isolado, onde as sociedades tradicionais puderam permanecer quase intactas durante séculos. O Paraguai se estende por aproximadamente 743 mil quilômetros quadrados, situando-se entre os menores países da América, embora o mais surpreendente seja sua baixa densidade populacional e a região onde vive a maioria de seus habitantes,
concentrados em uma pequena faixa que ocupa apenas 1/3 do país. O país é semelhante em tamanho à Alemanha, embora esta última seja ligeiramente menor. Enquanto a nação europeia ultrapassa os 230 habitantes por quilômetro quadrado, o Paraguai mal chega a 17 e 18 habitantes por quilômetro quadrado, o que torna grande parte de seu território um espaço praticamente desabitado e misterioso, e uma das zonas menos densamente povoadas da América do Sul e até mesmo do planeta. O verdadeiro enigma demográfico do Paraguai não tem a ver com a histórica desproporção de gênero após a Guerra da Tríplice Aliança, onde a população masculina foi dizimada. Um evento que você conhecerá em mais detalhes em breve, mas sim com a distribuição de sua população. Cerca de 97% dos paraguaios vivem concentrados na região oriental ou paranenha, uma faixa de terra que representa apenas 40% do país. Os 60% restantes permanecem praticamente vazios, formando um território virgem que aguarda para ser explorado. Esta vasta região ocidental, o Chaco, ainda abriga grupos indígenas em isolamento voluntário ou contato inicial. Um fenômeno que contribui para que o Paraguai seja o país mais bilíngue das Américas e mantenha tradições ancestrais únicas. Esta extensão despovoada do Gran Chaco é uma vasta região de savanas e pântanos que se tornam intransitáveis na época das chuvas, junto com florestas secas de difícil acesso. Aqui, o clima extremo e a geografia inóspita têm historicamente impedido a colonização em massa. Esse isolamento preservou territórios virgens e permitiu que algumas comunidades indígenas, mesmo em isolamento voluntário, mantivessem seus modos de vida tradicionais, intimamente ligados à terra e aos recursos que ela lhes oferece. Entrar nesta região misteriosa é entrar em outro mundo, com tribos que nunca usaram celular ou relógio, ou povoados que vivem em aldeias construídas sobre as águas de alguns de seus lagos. Chegar a esta região não é fácil, mas certamente é uma maravilha para os sentidos descobrir estas cabanas construídas sobre a água, conhecidas como palafitas, feitas por tribos como os Ayoreu e os Enxete, que habitam zonas inundáveis do Gran Chaco e pântanos próximos ao rio Paraguai e lagoas como a Laguna Capitã. Essas casas elevadas de madeira e cana permitem que as famílias se adaptem às cheias sazonais e mantenham sua vida cotidiana sobre as águas, criando uma paisagem visualmente impactante que parece flutuar entre a natureza. Os habitantes dessas aldeias preservam costumes ancestrais, como a pesca com redes artesanais, a coleta de frutos e plantas locais e a caça de pequenas espécies para a alimentação, tudo isso enquanto transmitem conhecimentos tradicionais de geração em geração. Além dessas casas sobre a água, em outras áreas do Gran Chaco, algumas comunidades, como os Nivaclé e os Mascói, desenvolveram a tradição de construir cabanas em desfiladeiros e penhascos. Essas estruturas, geralmente feitas de madeira, cana e telhados de palha, permitem que eles se protejam de inundações, animais selvagens e intrusos, ao mesmo tempo em que mantêm uma posição estratégica para observar o ambiente ao redor. Aldeias como as situadas nas colinas de Bahia Negra mostram como a criatividade e o conhecimento ancestral do terreno permitem que essas sociedades vivam em locais que parecem inacessíveis, alcançando segurança e conexão direta com a natureza. Dessa forma, o Paraguai se apresenta como um país de dois mundos: a região oriental, densamente povoada, moderna e dinâmica, onde se concentra a vida política, econômica e cultural, e a região ocidental, o Gran Chaco, indomável, misteriosa e dominada pela natureza. Um território onde as tradições ancestrais e a biodiversidade única ainda se mantêm intactas, costumes que logo conheceremos com mais detalhes. Mas antes de nos aprofundarmos nos segredos culturais e naturais do Paraguai, há uma realidade que chama fortemente a atenção de quem descobre este país: seus preços. É muito estranho que, apesar de ser considerado o país mais barato de todo o continente, também seja o menos visitado da América Latina, e por isso, pouco conhecido internacionalmente. Em cidades como Ciudad del Este, a percepção de baixo custo é ainda mais impactante, tornando-a uma verdadeira referência de preços baixos em toda a América Latina.
Esta cidade, considerada por muitos como a mais barata da América, está repleta de produtos de consumo diário, alimentos, transporte e tecnologia que podem ser encontrados por frações do preço pago em outros países vizinhos, fazendo com que turistas e compradores frequentes vejam esta cidade como um lugar único para aproveitar preços e ofertas. Este baixo custo de vida é percebido tanto em bens básicos quanto em serviços. Uma refeição para 2 pessoas em um restaurante de gama média pode custar menos de $10 americanos, enquanto o aluguel mensal de um apartamento simples em Ciudad del Este gira em torno de $100. Este baixo custo de vida também se reflete nos coloridos mercados do Paraguai, onde a variedade de produtos locais e frescos surpreende moradores e visitantes. De frutas tropicais a especiarias, carnes e artesanato, percorrer um mercado paraguaio é mergulhar em um espetáculo de cores, aromas e tradições que permanece praticamente o mesmo há décadas. Nesses mercados, você pode saborear um dos tesouros do país, a comida de rua do Paraguai, considerada uma das mais requintadas do continente, com pratos que combinam história, tradição indígena e criatividade local. Entre os pratos mais atraentes estão a sopa paraguaia, uma espécie de pão de milho com queijo e cebola servido quente e que pode ser comprado por menos de $1, e a chipa, um pãozinho de mandioca e queijo que os vendedores preparam na hora, a preços que giram em torno de 50 centavos cada. Mas, apesar desses baixos custos, o Paraguai enfrenta uma crise habitacional crescente, que afeta boa parte de sua população e pode ser observada em suas crescentes e perigosas favelas, provocada pela intenção do governo de atrair residentes estrangeiros. Para atrair investidores e residentes estrangeiros, o governo paraguaio criou um sistema fiscal extremamente atraente, considerado por muitos como um verdadeiro paraíso fiscal na América do Sul, devido ao seu vantajoso sistema de tributação territorial. Ao contrário de países como a Espanha, onde o imposto de renda pode ultrapassar 45% nas faixas mais altas, no Paraguai, a alíquota do imposto de renda pessoal é de 10%. Essa porcentagem é surpreendentemente baixa e permite que tanto pessoas físicas quanto jurídicas, cuja alíquota também é de 10%, conservem grande parte de sua renda, favorecendo o investimento e a aquisição de propriedades. Além disso, para obter a residência legal, o Paraguai mantém um processo relativamente acessível para estrangeiros. Embora os requisitos tenham se tornado mais rigorosos recentemente e exijam comprovação de solvência econômica, o país não impõe as exigências de altos capitais, abertura de contas bancárias ou investimentos mínimos que são comuns em outros países. A acessibilidade dos trâmites torna o país um destino especialmente viável para estrangeiros que desejam se estabelecer ou investir em imóveis, sem as restrições e burocracias habituais de outros países latino-americanos ou europeus. Entre outras vantagens, o Paraguai oferece incentivos adicionais, como isenções fiscais para certos negócios e atividades produtivas por meio de regimes especiais, como a Lei de Maquila e a Lei 60/90, que também inclui benefícios para empresas que importam bens, para negócios de comércio internacional e para aqueles que buscam planejar seu patrimônio de maneira eficiente. Como é lógico, essas políticas criam um cenário financeiro atraente que explica, em parte, por que os preços dos imóveis urbanos dispararam e por que muitas pessoas estrangeiras consideram o país um local estratégico para residir ou investir, apesar dos desafios sociais enfrentados pelos habitantes locais. O resultado dessa política é um aumento no valor das casas, mesmo em bairros que antes eram acessíveis para famílias locais de baixa renda. Essa pressão sobre o mercado imobiliário gera desigualdade e dificulta o acesso dos paraguaios a moradias dignas, contribuindo para a proliferação de favelas cada vez mais extensas e perigosas. Nessas áreas, conhecidas como bairros marginais ou favelas, a infraestrutura é mínima ou inexistente. Os serviços básicos como água potável, eletricidade e saneamento são limitados e a insegurança é constante. Famílias inteiras vivem amontoadas em espaços reduzidos, improvisando moradias com materiais descartados e madeira, enquanto buscam maneiras de sobreviver em um ambiente urbano cada vez mais desafiador.
Os efeitos dessa pressão imobiliária e econômica são particularmente visíveis em Ciudad del Este e Assunção, onde os empreendimentos comerciais e residenciais crescem rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, os bairros periféricos se expandem sem planejamento. Isso gera um contraste extremo. De um lado, áreas modernas com infraestrutura crescente. Do outro, áreas marginais que parecem paradas no tempo e refletem a brecha social e econômica do país. O aumento dos preços e a falta de regulamentação adequada fizeram com que a expansão das favelas se tornasse incontrolável em certos setores, com problemas de segurança, acessibilidade e saúde que se agravam com as cheias dos rios e a estação chuvosa, especialmente em bairros próximos às zonas úmidas e áreas baixas. Nas favelas do Paraguai, muitas vezes as crianças e os jovens crescem em ambientes onde a educação formal é limitada e o acesso a serviços básicos não é garantido, enquanto os adultos desenvolvem atividades informais para sobreviver, desde o comércio ambulante até trabalhos temporários na construção civil ou no transporte. Uma realidade social que contrasta fortemente com a imagem turística e econômica que se quer projetar do Paraguai como um país barato e acessível. Pensando nas dificuldades que este fascinante país tem vivido, poucos se lembram, e menos ainda sabem, que há apenas algumas décadas o Paraguai era provavelmente o país com mais mulheres solteiras e sem homens do planeta. Um território onde ser homem era um fato tão extraordinário que o tornava o indivíduo mais cobiçado pelas mulheres paraguaias. Nesta terra, a história e a sobrevivência social se entrelaçaram de forma tão extrema que qualquer homem podia, ou melhor, devia ter várias esposas, e onde a vida e o destino de toda a população dependiam de decisões tomadas em meio a um caos demográfico que agora vamos conhecer. Tudo começou com uma guerra chamada Guerra da Tríplice Aliança. No final do século XIX, um conflito devastador contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que dizimou grande parte da população paraguaia. Essa guerra não só destruiu cidades e campos, mas também exterminou quase todos os homens adultos do país, já que, segundo alguns dados estatísticos, mais de 40% dos homens adultos do Paraguai desapareceram, deixando um cenário demográfico sem precedentes. Para cada homem sobrevivente, havia mais de 3 mulheres. Ser homem naquele Paraguai tornou-se um privilégio e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Os poucos homens que restaram devem assumir um papel fundamental na reprodução do país, já que sua existência era vital para garantir a continuidade das famílias e comunidades. A sobrevivência dessa sociedade dependia literalmente de sua capacidade de cumprir seu papel como repovoadores, ou seja, de sua responsabilidade de trazer ao mundo o maior número possível de filhos para garantir o futuro do país. De qualquer forma, os homens no Paraguai não davam conta, e as autoridades e líderes da época se viram obrigados a tomar medidas extraordinárias para equilibrar essa desproporção. Entre elas, incentivou-se a ideia de importar homens, uma prática que implicava atrair homens de países vizinhos, como Argentina e Brasil, e até mesmo da Europa, com o objetivo de que contribuíssem para reconstruir a população masculina do país. Essa importação, simbólica e prática ao mesmo tempo, buscava estabilizar a sociedade e permitir que o país voltasse a funcionar demográfica e economicamente. O conceito de importação de homens não se referia a uma transferência em massa com burocracia moderna, mas a acordos e programas que facilitavam a chegada de homens jovens, solteiros e capazes de se integrar rapidamente nas comunidades paraguaias. O objetivo era claro: equilibrar a balança entre homens e mulheres, garantindo que a maioria feminina pudesse formar famílias e que a população crescesse de forma sustentável. Em meio a esse cenário, a sociedade paraguaia adotou medidas culturais e sociais que reforçaram esse processo de repovoamento. Foram estabelecidas normas de convivência, casamentos múltiplos em alguns casos e sistemas de apoio comunitário, que garantiam que cada lar pudesse manter um mínimo de estabilidade e segurança. O resultado dessas políticas e estratégias foi que o Paraguai recuperou lentamente seu equilíbrio populacional.
Embora a memória desse desequilíbrio demográfico tenha ficado marcada na cultura e na história do país. Ser homem continuava sendo algo especial e cobiçado, e aqueles que chegavam de outros territórios eram recebidos com expectativas que iam muito além do pessoal, pois representavam a continuidade de famílias inteiras e de tradições sociais milenares. Essa situação extraordinária também transformou a maneira como as relações e a vida íntima eram percebidas no Paraguai, criando um contexto em que as alianças matrimoniais, a poligamia e a cooperação familiar se tornaram essenciais para a sobrevivência do grupo e do país, relegando a segundo plano tabus, ciúmes e outras convenções habituais sobre a vida afetiva e sexual. Chegados a este ponto, achamos muito interessante saber sua opinião. O que você teria feito nessa situação? Você teria sido capaz de cumprir o seu dever e ajudar a repovoar o país? Ou o ciúme e a moral teriam prevalecido sobre a necessidade? Será ótimo e muito divertido ler sua opinião. Então, se você chegou até aqui, não hesite em pausar o vídeo e deixar seu comentário e um bom like. Como você sabe, sua ajuda é a melhor maneira de ajudar o mundo sem censura. E como você pode ver, aqui você conhece o mundo como em nenhum outro lugar. Então, obrigado. Hoje, olhar para o passado do Paraguai nos permite entender como um conflito bélico pôde transformar radicalmente a estrutura de um país e como medidas ousadas e adaptativas, como a importação simbólica de homens, foram fundamentais para que este país não apenas sobrevivesse, mas continuasse sendo uma sociedade viva e fértil, capaz de se reconstruir diante da adversidade. Uma realidade, a da necessidade de sobreviver, que tem muito a ver com o que provavelmente é a tradição mais controversa deste país, praticada pela tribo dos Axé, que agora vamos conhecer com mais detalhes. Este povo ancestral viveu durante gerações no coração do Gran Chaco paraguaio, uma região de savanas, florestas secas e pântanos tão vasta, inóspita e cheia de vida que muitos consideram mágica, também por viver isolada do mundo moderno. A paisagem que os rodeia é um labirinto de árvores centenárias, rios sinuosos, lianas pendentes e sons de pássaros e macacos que se entrelaçam com o sussurro da selva. Cada recanto parece guardar segredos milenares que os Axé conhecem como ninguém mais. Seu nome, Axé, pode ser traduzido aproximadamente como povo da selva ou povo verdadeiro, um reflexo de sua profunda conexão com o ambiente em que vivem e de sua identidade como povo caçador-coletor. A tribo mantém um estilo de vida que parece parado no tempo, pois vivem como viviam há milhares de anos, confiando na caça, na coleta e na pesca para se alimentar, guiados por um conhecimento ancestral da floresta e de seus recursos. Sua história é intensa e dolorosa. Eles foram descobertos pela sociedade moderna em meados do século XX, momento a partir do qual enfrentaram quase o desaparecimento completo devido a ataques, doenças e deslocamentos forçados. Um dos motivos que os faz sobreviver há milênios é que eles compartilham seus aprendizados de geração em geração e mantêm tradições tão fascinantes quanto misteriosas. Entre elas, os ritos de iniciação para os mais jovens combinam perigo, aprendizado e misticismo. Nesses rituais, os jovens não enfrentam a selva sozinhos, mas devem percorrer rotas desconhecidas, atravessar rios e evitar predadores, enquanto são guiados por um grupo de adultos cuidadosamente escolhidos, que os ensinam a ler sinais de animais e plantas, a detectar armadilhas naturais e a usar seus sentidos para antecipar qualquer perigo. Durante essas experiências intensas, os jovens Axé aprendem a caçar com arcos e flechas, equipados com dardos envenenados com curare, rastreando macacos e outros animais como seus ancestrais fizeram durante séculos. Eles são ensinados não apenas a sobreviver, mas a compreender que cada erro pode custar a vida, tornando a selva uma verdadeira professora de respeito e disciplina. Esses rituais também reforçam valores de cooperação, resistência e lealdade, e algumas práticas, como a escolha de quem guiará cada jovem, refletem complexas hierarquias sociais e alianças familiares que determinam sua posição futura dentro da tribo. Pensando nessas alianças familiares e na sobrevivência,
Há milênios, essa sociedade conserva uma de suas tradições mais fascinantes e controversas no que diz respeito à vida íntima, à fertilidade e ao papel das mulheres. A conhecida como paternidade compartilhada, que na língua axé é chamada de coro, uma prática pela qual vários homens podem ser considerados socialmente responsáveis por uma mesma criança, mesmo antes de ela nascer. Mas antes de entrarmos nos detalhes da paternidade compartilhada, vamos explorar outra tradição igualmente fascinante e controversa, mas desta vez relacionada com a morte, o mundo espiritual e a forma como os axé se relacionavam com aqueles que partiram. Historicamente, os axé mantiveram costumes funerários realmente curiosos. Eles acreditam que, quando alguém falece, o grupo deve se afastar do local do falecimento e nunca mais voltar, deixando para trás casas e territórios, como se o ato de abandonar o local ajudasse a separar os vivos da poderosa presença do falecido. Em alguns relatos antigos, menciona-se que muitas vezes eles queimam até mesmo os pertences do falecido, evitando que qualquer objeto possa reter seu espírito, e dessa forma, impedir um retorno que possa afetar aqueles que continuam vivos. Esse gesto, embora radical para a maioria de nós, tem um sentido de proteção espiritual e social para eles, pois os faz acreditar que, assim, a comunidade continuará sua vida sem perigo. Tudo isso se deve ao fato de que os axé consideram que os mortos são poderosos e potencialmente perigosos no mundo espiritual. Para eles, a morte não é um evento passivo ou silencioso, mas implica uma mudança de forças e energias que pode influenciar a vida da comunidade. Essa visão explica por que certas práticas, que hoje nos parecem extremas, são essenciais para manter o equilíbrio e a segurança de grupos como este, cuja realidade é muito diferente da maioria de nós. Essas práticas refletem a maneira como os axé interpretam a selva e a vida. A morte não é um fim, mas uma transição carregada de força, mistério e consequências tangíveis. Cada ritual, desde afastar-se do local até destruir pertences, tem um propósito social e espiritual claro, ensinando aos jovens respeito, prudência e reverência pelo desconhecido. Hoje em dia, embora alguns desses costumes históricos não sejam mais praticados de forma estrita, os axé mantêm um profundo respeito pelos locais onde os membros do grupo falecem e continuam considerando os mortos como forças presentes que devem ser honradas e tratadas com cuidado. Além disso, os axé acreditam que certos objetos do falecido conservam parte de sua força ou energia. Por isso, sua manipulação requer rituais específicos. E por isso, às vezes decidem queimar tudo o que tem a ver com isso. Uma energia que nasce com a vida, e no caso dos axé, de um nascimento e concepção que certamente estão muito longe do que a maioria de nós considera normal. Assim surge uma das tradições mais fascinantes e controversas dos axé, e provavelmente do planeta, a chamada paternidade compartilhada, uma prática que surpreende aqueles que a conhecem pela primeira vez e certamente surpreenderá você agora. De acordo com algumas pesquisas antropológicas, os axé acreditam que durante o período fértil da mulher, manter relações íntimas com vários homens aumenta a probabilidade de concepção e fortalece a constituição da criança, ao incorporar simbolicamente as qualidades de todos os homens participantes. Para os axé, essa prática não responde a motivações individuais ou egoístas, mas a uma profunda crença cultural. Acredita-se que a participação de vários homens durante a fertilidade da mulher ajuda a fortalecer a criança, transmitindo qualidades de todos eles, conferindo-lhe genética compartilhada, força, resistência e habilidades que lhe serão úteis na vida para se desenvolver na selva. Dessa forma, tanto a concepção quanto a gravidez são entendidas como um processo comunitário, onde a responsabilidade e os cuidados são distribuídos a vários adultos, garantindo que a criança e a mãe recebam proteção, alimentação e apoio emocional após o nascimento. Isso não seria possível se na cultura axé o ciúme fosse vivido da mesma forma que na maioria das sociedades ocidentais. Por mais estranho que possa parecer, os homens e mulheres axé não parecem sentir ciúmes. Nessa comunidade, um homem pode ter várias parceiras, e uma mulher
especialmente durante o período de fertilidade com intenção de engravidar, pode manter relações com vários homens. Essa realidade não gera conflitos dentro da comunidade, porque a vida íntima é entendida como parte de um equilíbrio social que fortalece os laços entre famílias e clãs. Pode-se dizer que a maioria das crianças axé compartilha vários pais, e que muitas dessas mulheres também têm vários parceiros, embora isso ocorra principalmente antes da gravidez, já que os objetivos da paternidade compartilhada são principalmente reprodutivos. Uma vez concebidas, as mulheres não precisam nem desejam manter relações com vários homens. Seu vínculo íntimo passa a se concentrar na criação e no cuidado da criança. No entanto, nesses casos, vários homens são socialmente reconhecidos como pais da criança, contribuindo para o bem-estar do menor e da mãe, oferecendo proteção, apoio e recursos. Pode parecer estranho que homens que participam da concepção de uma criança com a mesma mulher, e que graças à paternidade compartilhada, compartilham a responsabilidade por esse filho, possam, por sua vez, ter várias esposas. No entanto, nessa sociedade, ter várias esposas tem um sentido social e prático, pois assim cada homem pode formar laços com diferentes mulheres para garantir a sobrevivência de suas famílias, fortalecer alianças entre clãs e garantir que todas as crianças recebam apoio, proteção e recursos de maneira equilibrada. Essa realidade não gera conflitos, mas reforça a sobrevivência, a transmissão de conhecimentos e o bem-estar de toda a comunidade. A poligamia e a paternidade compartilhada entre os axé têm um efeito direto na coesão social e na estabilidade da tribo. Ao distribuir a responsabilidade e o cuidado das crianças entre vários adultos, os conflitos são reduzidos, as alianças entre famílias são fomentadas e se garante que nenhum membro fique desprotegido. Essa forma de organizar a vida íntima e a reprodução está totalmente relacionada ao seu modo de vida na selva, onde ajudar uns aos outros é fundamental para sobreviver. Do ponto de vista antropológico, essas tradições refletem como os axé concebem a vida e a sociedade. Para eles, a sobrevivência individual depende do grupo, e os sistemas de reprodução e criação são organizados para maximizar todos os recursos, a proteção e a transmissão de conhecimentos. A paternidade compartilhada é para eles um mecanismo que garante a educação, a segurança e o bem-estar de cada novo membro da tribo. Para os axé, o ato íntimo não é tabu e é entendido como um ato que fortalece a comunidade, com fins orientados para a sobrevivência de uma sociedade que esteve muito perto da extinção, e não como algo privado ou obscuro. Essa visão da vida também reflete a dura história que acompanhou esse povo durante séculos. A selva em que vivem, vasta e selvagem, não é apenas seu lar, mas um ambiente que exige adaptação constante. Predadores como onças, cobras e jacarés representam ameaças reais, enquanto os recursos naturais devem ser aproveitados com conhecimento e respeito para garantir a subsistência. Como você pode ver, o Paraguai é um país muito exótico, tanto por seus modos de vida, quanto pela maneira como se desenvolvem, mas também possui potenciais estratégicos que poderiam torná-lo uma das potências econômicas mais importantes da América Latina em um futuro próximo. Sua posição geográfica, a abundância de recursos naturais e os planos de infraestrutura em que já estão trabalhando fazem com que os economistas o vejam como um país com uma enorme margem de crescimento. Um dos fatores-chave que colocam o Paraguai nessa posição é sua imensa riqueza hídrica. O país possui a maior quantidade de água doce por habitante do planeta, um recurso que, em nível global, está se tornando cada vez mais escasso e cobiçado. Para colocar isso em perspectiva, cada paraguaio tem acesso a 100 vezes mais água doce do que pessoas que vivem em países como Egito, Arábia Saudita ou Israel, onde esse recurso é extremamente limitado e condiciona diretamente a vida, a agricultura e a indústria. Essa vantagem não apenas garante segurança hídrica para sua população, mas também abre a possibilidade de desenvolver projetos de gestão e exportação de água potável e energia, o que poderia gerar receitas estratégicas para sua economia.
Uma vantagem estratégica que torna o Paraguai um território único no mundo, onde a água não é apenas um recurso vital, mas também um ativo econômico e geopolítico de grande valor. O Paraguai também guarda uma parte muito importante do aquífero Guarani, um dos maiores depósitos de água doce do mundo. Se for gerenciado de forma cuidadosa e sustentável, esse recurso poderia colocar o país no mapa como uma referência mundial em água. Somado a isso, a estabilidade política e leis atraentes para os investidores fazem com que muitos vejam o Paraguai como um candidato real a se tornar uma potência regional nos próximos anos. Outro ponto determinante é o excedente de energia hidrelétrica. Graças aos seus rios caudalosos, o Paraguai é coproprietário da usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do planeta. Este sistema não só cobre completamente a demanda interna de energia durante muitos anos, como também produz um excedente maciço que é vendido a países vizinhos, principalmente Brasil e Argentina, gerando uma fonte constante de receitas e segurança energética que poucas nações do continente possuem. Além destes recursos naturais inestimáveis, o país está investindo para superar seu isolamento geográfico histórico. Projetos como a modernização do Porto de Vileta e a dragagem do Rio Paraguai buscam aumentar significativamente a capacidade de carga das embarcações, reduzindo custos logísticos e facilitando o comércio internacional, uma realidade que permitirá ao Paraguai se conectar melhor com os mercados globais e atrair novos investimentos estrangeiros, o que até agora era limitado por sua condição de país sem saída direta para o mar. Essas vantagens naturais e estratégicas, se bem administradas, poderiam colocar a nação em um dos lugares de destaque da América Latina nas próximas décadas, transformando-a em um exemplo de desenvolvimento e crescimento. Se você chegou até aqui, certamente está se perguntando como planejar uma visita a este país fascinante. O Paraguai, apesar de ser considerado o menos visitado da América Latina, tem muito a oferecer e tudo a preços realmente baratos. Por isso, no Mundo Sem Censura, reunimos todas as informações essenciais para que você possa aproveitar ao máximo sua aventura neste canto único da América Latina. Chegar ao Paraguai vindo da Europa é relativamente fácil, embora não existam voos diretos de todos os países. A maioria dos viajantes chega através de conexões em São Paulo, Buenos Aires ou Santiago do Chile, pegando voos que desembarcam no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, capital do país. Da América, os voos são mais diretos. Do Brasil, Argentina e Chile, há voos frequentes e econômicos, enquanto dos Estados Unidos é possível chegar fazendo escala no Brasil ou no Panamá. Para cidadãos de muitos países, incluindo os da União Europeia, não é necessário visto para estadias curtas de turismo, geralmente de até 90 dias, o que facilita muito o planejamento da viagem. Uma vez no Paraguai, locomover-se pelo país requer um pouco de planejamento. As principais cidades, como Assunção, Ciudad del Este e Encarnación, contam com boa infraestrutura de transporte, incluindo táxis, ônibus e serviços de aplicativos móveis. No entanto, algumas regiões remotas, especialmente no Gran Chaco, são difíceis de explorar por estrada. No entanto, não são impossíveis de visitar, pois são oferecidos passeios guiados especializados que permitem conhecer com segurança essas áreas únicas. Por exemplo, existem excursões ao Gran Chaco, onde é possível interagir com comunidades indígenas como os Ayoreu e os Enxete, percorrer pântanos e observar a fauna local. Essas excursões geralmente duram de 2 a 4 dias e incluem transporte, guia local e acomodação básica, com preços que variam entre $200 e $500 americanos por pessoa, dependendo da duração e do nível de conforto. Para quem pensa em se mudar ou residir no Paraguai, o custo de vida é surpreendentemente baixo. Alugar um apartamento simples em Assunção ou Ciudad del Este pode custar entre $100 e $200 americanos por mês, enquanto em Encarnación os preços podem ser um pouco mais baixos. Um apartamento de gama média, com 1 ou 2 quartos e serviços incluídos, pode custar cerca de $250 americanos por mês, valores que o tornam muito atraente para expatriados. Quanto aos benefícios fiscais, como você já sabe,
O Paraguai é considerado um paraíso fiscal para muitos investidores e estrangeiros que desejam estabelecer residência. Por exemplo, a Receita Federal Paraguaia pode aplicar um imposto de renda pessoal de apenas 5%, muito mais baixo do que em países como Espanha ou Estados Unidos. Além disso, nem sempre é necessário abrir uma conta bancária ou ter grandes investimentos. Com o aluguel de uma casa e o registro de residência, é possível ter acesso a certos benefícios. Isso torna o Paraguai um lugar muito atraente tanto para investir quanto para se estabelecer e desenvolver projetos empresariais. Para quem visita o país como turista, o custo de vida também é muito econômico. Uma refeição para 2 pessoas em um restaurante de gama média pode custar menos de $10 americanos, enquanto a comida de rua, considerada uma das mais saborosas da América Latina, pode custar entre $1 e $3 por prato, com destaque para especialidades como a sopa paraguaia ou a chipa guazú. Deslocar-se dentro do país é igualmente barato. Os ônibus urbanos custam menos de 50 centavos de dólar por trajeto, e os táxis, se usados para percursos curtos, podem custar entre $2 e $5. As viagens interurbanas de ônibus para cidades importantes como Encarnación ou Ciudad del Este têm preços que variam entre $10 e $20, dependendo da distância e do tipo de serviço. Quanto à hospedagem turística, os hotéis de médio porte em Assunção ou Ciudad del Este costumam ter tarifas entre $20 e $30 americanos por noite, enquanto albergues e pensões mais simples podem custar menos de $10 por noite, o que torna possível estadias longas com um orçamento muito baixo. Os passeios e excursões dentro do país também são muito acessíveis. Passeios de vários dias pelo Gran Chaco, incluindo interação com tribos como os Axé ou os Guaranis, com hospedagem básica e guia, como mencionado anteriormente, custam entre $200 e $500 americanos, dependendo do nível de serviços incluídos. Como você pode ver, o Paraguai é um país onde os custos de vida, transporte, alimentação e passeios são muito baixos, mesmo para turistas estrangeiros ou possíveis residentes. Combinado com os benefícios fiscais e a possibilidade de se estabelecer com facilidade, torna-se um destino extremamente atraente tanto para viajar quanto para se mudar de forma econômica, sem perder a oportunidade de descobrir sua riqueza cultural, histórica e natural, que, como você agora sabe, é enorme. Nós, do Mundo Sem Censura, esperamos que este passeio pelas maravilhas e curiosidades do Paraguai tenha sido tão emocionante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que fazemos para realizar esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like, se inscrevesse, caso ainda não esteja inscrito, e deixasse um bom comentário. Essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e faça isso agora, ativando a campainha para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este, que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais enigmáticos do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem a oferecer.